redor de Jerusalém, num lugar chamado Cenáculo. Eles estavam orando, meditando, quando de repente um vento impetuoso encheu aquele lugar. Línguas como de fogo vieram sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. E a partir daquele momento começaram a anunciar as grandezas de Deus como nunca antes haviam proclamado, haviam falado das maravilhas do Senhor. E então o Espírito Santo desceu, se tornando Deus presente no meio de nós. Ele é um Deus espiritual, nós não conseguimos ver o Espírito Santo, assim como quem andou lá na Galileia há 2000 anos atrás via Jesus, mas nós podemos senti-lo em nosso coração. E a Bíblia nos garante que no momento em que cremos no Evangelho da nossa salvação, o Espírito Santo vem sobre nós como um selo de Deus, e ele passa a fazer parte da nossa vida, e ele começa a nos transformar. O Espírito Santo começa a trabalhar em nós antes mesmo de nós conhecermos o Senhor, porque a Bíblia diz que é Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e que se não fosse pela ação poderosa do Espírito Santo em nossos corações, nem mesmo crer nós conseguiríamos. Então o Espírito Santo é importantíssimo para a nossa vida cristã, e nós precisamos nos relacionar com Ele, ter uma vida com Ele. Mas é bem verdade que quando falamos sobre o Espírito Santo, é quase como nós estarmos pisando em solo inacessível, falando sobre um assunto que é muito pouco falado às vezes na igreja, muito pouco estudado por cada um de nós, e muitas vezes para nós o Espírito Santo é apenas uma doutrina bíblica, um conceito das Escrituras, mas não é uma pessoa viva, uma pessoa da Trindade, que habita dentro de nós e com a qual nós podemos nos relacionar. Por isso, ao longo dessa série, eu tenho motivado os irmãos a terem uma vida no Espírito. Nós precisamos permitir que esse Espírito Santo que está em nós, porque cremos em Jesus, se torne presidente da nossa vida, tome conta do nosso ser. E mais do que isso, precisamos ter um relacionamento tão íntimo com Ele, a ponto de nós sentirmos a sua presença todo dia, de nós conseguirmos sentir a sua orientação, andarmos na presença do Espírito Santo do Senhor. Isso é o desafio que Deus deixou para nós, uma vida verdadeiramente no Espírito. E nesse sentido tenho caminhado em algumas pregações. Hoje quero ministrar a 5ª pregação dessa série. Nós já falamos por que nós precisamos do Espírito. Lembra daquela primeira mensagem? Já tenho Jesus, por que eu preciso do Espírito Santo? E aí nós vimos lá em João 16, que Jesus nos disse, eu vou para o Pai, e é bom que isso aconteça, porque vocês precisam do Espírito, é necessário que eu vá, é melhor que eu vá, e que o Espírito venha. Então nós precisamos do Espírito, porque Jesus disse que isso é bom para nós. No segundo momento, falei com os irmãos sobre os nossos medos. De que você tem medo? E lá nós fomos confrontados com essa ideia. Qual o pai que o filho pedindo pão vai dar para ele uma pedra? Qual pai que o filho pedindo um peixe vai dar uma serpente? Qual pai que o filho pedindo ovo vai dar para ele um escorpião? Será que Deus não nos dará coisas boas? O nosso Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, e nós precisamos fazer isso, não podemos ter medo da ação do Espírito da nossa vida, mas devemos estar aberto ao que Ele deseja fazer. Obviamente, sabemos que na nossa sociedade, no meio evangélico, existem muitas coisas que são atribuídas ao Espírito Santo que nada tem a ver com o Espírito Santo, e nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre a ação real, verdadeira, pura, genuína do Espírito. Se é o Espírito que está agindo, isso é bom. Se Deus nos deu, nós podemos desfrutar disso. No terceiro momento, naquele culto de batismos, à luz de lanternas, nós aqui no escuro, eu falei sobre a teologia básica do Espírito Santo, falando sobre como Deus derramou o Espírito e como que Ele age em nosso favor. E então, numa 4ª e última mensagem, antes de sairmos de férias, eu falei com os irmãos sobre o nosso desejo. Por que você deseja o Espírito Santo? E lá nós falamos sobre aquele homem mágico que desejava o Espírito Santo para se autopromover. E nós chegamos à conclusão de que se nós desejamos o Espírito Santo, nós não devemos desejá-lo para usá-lo de acordo com o nosso bom propósito, mas nós devemos desejá-lo para que ele encha a nossa vida e nos use de acordo com a vontade dele. E hoje, então, baseado no 5º capítulo do nosso livro, eu vou falar sobre um relacionamento verdadeiro, aquilo para o que o Espírito Santo nos chama, uma vida de verdadeiro relacionamento com Ele. E quando falamos disso,
é um assunto bastante delicado dentro da realidade da igreja. Porque, infelizmente, mesmo dentro de uma igreja como a nossa, muitas pessoas se relacionam com Deus por motivos adversos. Não pelas motivações certas ou pelos caminhos corretos. Muitas pessoas têm um relacionamento com Deus, por exemplo, pautado no medo. Elas olham para Deus e dizem assim: se eu não fizer o que é certo, Deus vai me julgar, vai me punir. Eu vou sofrer as consequências. Então eu ando com medo de Deus e por isso eu obedeço, por isso eu o sigo. Infelizmente, muitas pessoas religiosas vivem um tipo de relacionamento com Deus assim, que nada tem a ver com um relacionamento íntimo e pessoal, mas é um relacionamento pautado no medo. Algumas outras pessoas vivem um relacionamento com Deus baseado na culpa. E a filosofia existencialista diz isso sobre o cristianismo. O cristianismo é a religião da culpa. E, de fato, muitos cristãos vivem um relacionamento com Deus baseado na culpa. Eles sabem que fazem coisas erradas e, por isso, vão a Deus pedindo: Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa. E esse relacionamento fica viciado nesses altos e baixos, nessa montanha-russa da fé, onde eu faço coisas erradas, sinto culpa, volto para Deus, faço coisas erradas, sinto culpa e volto para Deus. E eu não tenho um relacionamento verdadeiro com Deus, eu não cresço, eu não me desenvolvo, eu não conheço a Ele, mas eu vivo uma vida de culpa em culpa, de abismo em abismo, de buraco em buraco. Outras pessoas vivem um relacionamento com Deus baseado na obrigação. E muitas vezes estão dentro da igreja porque aprenderam assim desde pequenos. Puxa vida, eu nasci aqui, fui apresentado aqui, cresci aqui, fui batizado aqui, eu só sei vir a essa igreja. Então eu não sei viver de outra forma. Então eu venho aqui, eu não tenho um relacionamento real com Deus, eu não sei quem Deus é, eu não tenho uma vida no Espírito, mas eu sou religioso, eu venho aqui todo domingo, porque isso faz parte da minha agenda, da minha rotina, eu preciso disso. Se eu não vou, eu sinto falta, porque isso é como que uma obrigação que me está imposta. E perceba que conheci pessoas ao longo da minha caminhada de fé, que vêm na igreja para não desagradar seus pais, ou para não desagradar seu marido, ou para não desagradar sua esposa. Eles não sentem nada. São como um poste de aço sentado dentro da igreja. Nada penetra. Mas eles estão ali em respeito a alguém que amam muito, a alguém que querem. Mas não têm verdadeiro relacionamento com Deus. O relacionamento que Deus deseja ter conosco vai muito além do medo, muito além da culpa, muito além da obrigação. É um relacionamento íntimo e pessoal que nos chama para andar na presença do Espírito Santo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Romanos 8, de 15 a 17. E eu vou ler na Nova Versão Transformadora. João capítulo 8, de 15 a 17. Perdão, Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, de 15 a 17. Diz assim a palavra de Deus: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Amém? Perceba que aqui o apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos e falando sobre um contraste que havia dentro da realidade daquela igreja. 3 tipos de pessoas. Pessoas que viviam à sombra da lei, ainda estavam presas aos ensinamentos de Moisés. Se preocupavam em circuncidar seus filhos, como a lei de Moisés ordenava, se preocupavam em guardar o sábado, se preocupavam em seguir as leis cerimoniais da lei de Moisés. E o apóstolo Paulo precisa trabalhar isso com os romanos, dizendo: olha, o fim da lei é Cristo, dizendo, a lei não tem mais poder,
ele trabalha isso com aquelas pessoas, dizendo, nós estamos numa nova aliança, não estamos mais na antiga aliança de Moisés, mas agora nós estamos numa aliança diferente, onde não nos é mais exigido os cumprimentos daquelas leis, daquelas normas. O objetivo da lei não era aprovar alguém. O objetivo da lei, pelo contrário, era mostrar que não existe um justo sequer, não existe uma única pessoa que consegue cumprir toda a lei. Jesus Cristo ensinou sobre isso quando disse, ouvistes o que foi dito, não adulterarás, mas eu vos digo, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou. Então Jesus está dizendo, a lei é incapaz de salvar, e o apóstolo Paulo trabalha isso com os romanos. Mas existe o segundo grupo dentro da realidade daquela igreja, que são as pessoas que estão dando espaço para desejos pecaminosos. E o apóstolo Paulo trabalha com elas também, dizendo, vocês não podem permitir que a natureza humana domine vocês. Há uma força muito grande dentro de vocês, há uma volúpia, há um desejo que domina vocês, e isso é da natureza humana. E embora vocês conheçam a Cristo, que o Espírito Santo passe a viver dentro de vocês, essa natureza vai sempre tentar se impor, e vocês precisam vencer a carne. Então o apóstolo Paulo fala aos romanos, já no capítulo 1, lembra daquele texto tão dramático que o apóstolo Paulo fala? Olha, eu ouço falar que existem pessoas aí que mudaram até o uso natural das coisas, se inflamando, homem com homem, mulher com mulher, coisas que nós não aprendemos assim do Senhor. Eu ouço falar que entre vocês a carnalidade, há rixas, há disputas, há maldade, isso não provém de Deus. A carnalidade, o desejo natural, pervertido do ser humano, é algo que precisa ser trabalhado diante do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, além de falar desse grupo que estava preso à lei e desse grupo que estava aberto à carnalidade, o apóstolo Paulo fala sobre um terceiro grupo, o qual deveria ser o grupo modelo na vida daquela igreja, que eram as pessoas que andavam no Espírito, viviam no Espírito, entendiam a nova e viva aliança da qual nós fazemos parte, se submetiam a ela e procuravam viver à luz da palavra de Deus, vivendo uma vida de santidade, não porque uma lei obriga, mas vivendo uma vida de santidade porque reconhece que é habitado pelo Espírito e quer andar com Ele. E é a esse grupo que o apóstolo Paulo escreve o texto que hoje lemos, dizendo sobre a realidade do Espírito que nós recebemos. Perceba que o capítulo 8 é um capítulo muito importante do livro de Romanos, porque é um capítulo que fala bastante sobre o Espírito. Ele fala, por exemplo, aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus, porque a lei do Espírito nos livrou da lei da carne. O Senhor nos tirou desse lugar. E o apóstolo Paulo continua dizendo aos romanos, vocês não receberam o Espírito que os torne escravos. Pelo contrário, vocês receberam um espírito de adoção como filhos. E é esse o tipo de relacionamento que o Senhor quer ter com vocês. Não um relacionamento distante como um senhor e um escravo, alguém que manda e você obedece, mas um relacionamento íntimo e pessoal como de um pai com o filho. E é interessante a expressão usada aqui, porque a expressão que o apóstolo Paulo usa no versículo 15 é Abba, Pai. Uma expressão que denota o nível de intimidade profundo, o nível de necessidade profundo, o nível de dependência profundo. Porque sabemos que as palavras labiais são as primeiras a serem pronunciadas pelas crianças. E as crianças, as primeiras coisas que elas falam é babá, babá, abba. Então, na língua hebraica, Abba é a palavra para pai. Então é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo que o relacionamento que Deus deseja ter com nós através da ação do Espírito em nossa vida é o relacionamento de um bebê tão simples, tão dependente, tão pequeno, tão frágil que olha para o seu pai e diz Abba, 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 Abba. Eu preciso dessa relação. É o Espírito que testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e que faz essa obra em nossas vidas. Eu quero essa noite, para nossa reflexão, e prometo ser breve, porque o culto hoje está recheado de coisas, né? Mas eu quero refletir sobre algumas características do relacionamento espiritual com Deus de um escravo e algumas características de um relacionamento de filho. E quero que você perceba dentro dessa dinâmica, em qual desses lugares você se encaixa. E se ao longo dessa pregação você sentir assim, poxa, parece que eu não estou me comportando muito como filho, que ao final dessa pregação você procure
diante do Espírito Santo, buscar um relacionamento verdadeiro, íntimo com Deus, como de um filho amado no colo do seu pai. Amém? A primeira coisa que o texto me ensina é que o escravo é movido pelo medo e o filho é movido pelo amor. Amém? O texto diz, olha, não é o espírito para vocês viverem como escravos medrosos. O escravo tem medo do seu senhor. O escravo pode sofrer punições, pode sofrer agravos, e por isso ele tem esse sentimento de medo. Mas o filho não. O filho sente o amor do seu pai. E embora o filho tenha respeito, temor pela figura do pai, e o bom pai impõe respeito ao filho. Essa é a verdade. E o nosso Deus, como bom pai, também impõe respeito a nós. Nós trememos na presença dele, nós respeitamos a santa presença dele. Mas Deus não nos chama para um relacionamento de medo. Nós não precisamos ter diante de Deus um relacionamento medroso, a ponto de termos medo de perder as bênçãos que ele nos dá, a ponto de temermos que ele nos castigue, a ponto de temermos consequências de coisas que nós fazemos, sem mesmo ter clareza delas. Nós precisamos ter um relacionamento de filho com o Espírito Santo, movido por amor, dizendo, Senhor, eu amo o Senhor, eu reconheço o Senhor. Tem uma pregação que já preguei inúmeras vezes e preguei aqui uma vez para os jovens da nossa igreja, dizendo assim, você ama Jesus? É verdade? A pessoa fala, é verdade. Você sabe que Deus ama você loucamente, não sabe? Sim. Mas você ama Ele com a mesma intensidade? Você ama a Deus de todo o seu coração? Você diz isso para Deus? Senhor, eu amo o Senhor. Senhor, como o Senhor é importante para mim. Como eu desejo a tua doce presença. Esse é o relacionamento para o qual o Espírito Santo deseja nos levar. Por isso que muitas vezes, conversando com a Regiane aqui sobre as dinâmicas do louvor da igreja, eu falo, Regiane, nós temos que colocar na boca das ovelhas palavras que elas não dizem para Deus no seu íntimo. E muitas vezes você canta na igreja coisas que você não tem coragem de falar na sua vida íntima. Dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu entrego minha vida completamente ao Senhor. Senhor, eu amo o Senhor, eu desejo a Tua presença. Eu estou aprendendo, Deus, a andar confiando no Senhor. Nós precisamos crescer em intimidade com Deus, porque o Espírito Santo não quer que nós tenhamos uma relação com Deus baseada no medo, mas sim baseada no amor. Amém? Perceba que o escravo, quando comete alguma coisa errada, ele fica com medo, porque o seu senhor pode puni-lo, pode vendê-lo, pode fazer alguma atitude ruim com ele. Mas um filho, quando ele erra, ele nunca vai deixar de ser filho. Nada do que ele possa fazer vai tirar dele esse privilégio. O que o Senhor deseja que nós entendamos é que somos filhos amados de Deus e que devemos também amá-lo. Mas em segundo lugar, o texto me ensina que o escravo está sempre tentando conquistar as coisas e o filho de graça as recebe. Perceba o que o texto continua dizendo no versículo 15, vocês receberam um espírito de adoção. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não somos da mesma natureza de Deus. Pelo contrário, somos de uma natureza completamente diferente. Porque Deus tem em sua natureza a santidade plena. E nós somos pecadores por natureza. Somos de uma natureza diferente. Então, Deus nos adota através do Espírito Santo. Ele nos toma e nos traz para fazer parte da sua família. E nós não temos nada que possamos fazer para receber esse privilégio. Deus prontamente nos acolhe. Nas palavras de C.S. Lewis, em um dos seus livros, que, se eu não me engano, é o problema do sofrimento, ele diz algo impressionante. O que faz uma pessoa pegar um cachorrinho na rua, que está todo sarnoso, magro, doente, cego, sem necessidade de nada? O que faz uma pessoa olhar para aquele animal e trazê-lo para a sua casa? É que aquela pessoa não está vendo o que aquele animal é, mas o que aquele animal pode ser. E de fato, quando essa pessoa toma esse animal, o amor dessa pessoa por esse animal transforma a vida dele. E aquele animal, então, que era sarnoso, doente, cansado, magro, começa a se alimentar, começa a ser medicado, começa a ser amado, começa a ser bem tratado, ao passo de que, se você visse
uma foto ou um vídeo daquele animal na rua, largado, e visse depois um vídeo ou uma foto dele, como ficou depois do cuidado amoroso daquele que o adotou, você perceberia que o que fez total diferença foi o amor daquela adoção. Transformou a vida daquele pobre cachorrinho e transformou ele no que ele poderia ser. Assim Deus nos adota, não pelas nossas virtudes. Deus não precisa de bons músicos, de bons faladores, de empresários, de pessoas que têm dinheiro, de que quer qual seja as nossas qualidades. Deus não precisa das nossas qualidades humanas. Quando Ele olha para nós, Ele só vê um tipo de gente, gente pecadora, gente perdida, gente que marcha passos largos para o inferno. Nada do que nós fazemos pode conquistar o amor do Senhor por nós, mas Ele graciosamente, sem ver nada de bom em nós, nos adota, põe seu Espírito em nós, e nós não temos nada que possamos fazer para conquistar isso. Isso é um nível de relacionamento com Deus, um nível de intimidade que nós precisamos encontrar. Existem muitas pessoas que ainda vivem um relacionamento com Deus com a mentalidade de escravo, dizendo assim: Senhor, eu preciso conquistar as coisas. O que eu vou fazer para Deus me amar mais? O que eu vou fazer para ter mais de Deus na minha vida? O que eu posso entregar para Deus? O que eu posso fazer para Deus me aceitar? O que eu vou fazer? Não há nada que você possa fazer, a não ser dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor me adotou, obrigado porque o teu Espírito vive em mim, me ensina a andar no Espírito, para que eu possa entender quem o Senhor é e receber esse amor que transforma a minha vida. É interessante a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, porque ele faz referência à adoção romana. Havia, na época em que o apóstolo Paulo escreveu esse texto, uma lei de adoção romana, que quando uma pessoa era adotada, ela jamais perderia os seus direitos de filho. Então, se o cidadão romano adotasse uma criança, ele poderia no outro dia se arrepender. Não há o que fazer. Não há mais como devolver, não há mais como desfazer o papel que foi feito. Agora ele é um herdeiro como seus demais filhos naturais ou qualquer outra coisa. Uma vez adotado, jamais desadotado. O escravo tenta conquistar o amor do seu senhor. O filho, de graça, o recebe. Em terceiro lugar, o escravo procura manter distância, mas o filho anda muito perto. Fale para quem está perto de você: Deus quer você perto. Parece brincadeira nós falarmos isso, mas existem pessoas que não querem ficar muito perto de Deus, sabia? Pessoas que querem manter uma distância segura de Deus. Fala assim: se eu chegar muito perto de Deus, Ele vai começar a pedir coisas que eu não quero dar. Ele vai começar a mexer nas minhas gavetas. Ele vai começar a fazer umas coisas aí que eu não estou preparado para esse negócio. Então eu quero ter um relacionamento um pouco mais distante com Deus. Mas não é para isso que Deus colocou o seu Espírito em nós, mas para que nós tenhamos um relacionamento de intimidade. É interessante que o final do verso 15 diz: é pelo Espírito que nós clamamos, Abba, Pai. O ápice da intimidade, a palavra mansa do bebezinho no colo do seu pai. Nós precisamos aprender a viver uma vida de intimidade com o nosso Deus. Tem um livro antigo chamado Bom Dia Espírito Santo. Já ouviu falar esse livro? De um herege chamado Benny Hinn. Conhece ele? Não, se você não conhece, não queira conhecer, está tudo certo. Fique em paz. Esse livro tem muitas coisas que nós discordamos. Eu tenho ele na minha biblioteca e não concordo com muita coisa dele. Mas esse livro, ele tem uma narrativa que ele fala assim: você já falou com o Espírito Santo hoje? Você já deu, quando você acorde, dê bom dia ao Espírito Santo. Quando você estiver andando na rua, fale com o Espírito Santo e peça para ele proteger você. Quando você sentar para tomar sua refeição, agradeça ao Espírito Santo pelo que você tem. Então, nós sabemos que o Benny Hinn é de uma teologia de confissão positiva e acredita que fazendo coisas para Deus nós vamos ganhar coisas de volta. Então isso não tem nada a ver com a nossa teologia. Mas esse ensinamento desse livro eu vi redundando na vida de muitas pessoas. Eu vi muitas pessoas que leram esse livro procurando uma proximidade mais íntima com o Espírito Santo. E é isso de fato que o Espírito Santo quer conosco. Os historiadores contam a história de Dwight Moody, que foi um grande pregador inglês. Um homem simples, né? Mal alfabetizado, que pregava a palavra com muita simplicidade. Ao mesmo tempo que Charles Spurgeon estava anunciando a palavra, né, com grande eloquência nas grandes catedrais,
o Dwight Moody estava pregando nos lugares simples, porque ele era um pregador muito simples, de fala simples, de cultura simples. Mas dizem os historiadores que o Dwight Moody tinha esse tipo de relacionamento com o Espírito Santo. Em tudo que ele fazia, ele se comunicava com o Espírito Santo. Se ele ia caminhar daqui para ali, ele dizia: Espírito Santo, não permita que eu tropece. Se ele fosse fazer qualquer coisa, ele falava com o Espírito Santo o tempo inteiro. Um relacionamento íntimo de quem diz: Paizinho, eu sei quem o Senhor é e eu quero estar perto do Senhor o tempo todo. Nós precisamos viver uma vida próxima e não distante do Senhor. Quarto lugar, o escravo vive buscando aprovação. O filho vive na certeza de que ele é filho. Você é filho de Deus, amém? Então você precisa tomar posse dessa realidade. Eu sou um filho de Deus, amém? Vamos repetir? Eu sou um filho de Deus. Por quê? Porque o Espírito, e perceba aí no verso 16, que tem duas vezes a palavra Espírito. Uma vez com letra maiúscula, faz referência ao Espírito de Deus, e outra vez com letra minúscula, que faz referência ao nosso Espírito. Porque o Espírito, isto é, o Espírito Santo de Deus que nos foi dado, para nos tirar da posição de escravo, ele testifica com o nosso espírito, o espírito humano, de que nós somos filhos de Deus. Então, quando nós somos filhos de Deus, nós nos sentimos filhos de Deus, nós nos enxergamos como filho de Deus. Isso faz parte da nossa personalidade. Não há mais necessidade de ficar provando o seu valor, não há mais necessidade de ficar procurando de alguma forma sentir-se merecedor daquilo que Deus faz, ou se sentir rejeitado. Nós sabemos que somos filhos de Deus, porque o Espírito de Deus fala conosco de que nós somos filhos de Deus. Então, se você não tem certeza que você é um filho de Deus, há algo de errado com a sua conversão. Talvez você não tenha entendido direito o Evangelho. Talvez o Espírito Santo não esteja vivo dentro de você, porque quando o Espírito Santo está dentro de nós, ele nos confirma de que nós somos filhos de Deus e nós assim passamos a nos sentir. Aquele que não tem esse nível de intimidade com o Espírito Santo, ele fica buscando a aprovação de Deus o tempo todo. E ele não está seguro com a sua posição de filho. Faça um teste. Eu faço esse teste vez por outra. Pergunto para alguma pessoa: se você morrer hoje, você vai para o céu, sim ou não? Muitas pessoas, que nós entendemos até que são bem alfabetizadas biblicamente, dizem assim: eu não sei, só quem sabe disso é Deus. Como se de alguma forma nossas obras pudessem cooperar para a nossa salvação. A nossa salvação é obra única e exclusiva de Jesus Cristo. E se um dia alguém lhe perguntar assim: se você morrer hoje, você vai para o céu, sim ou não? Você pode responder, se você é um filho de Deus, você pode responder claramente: se eu morrer agora, eu vou para a glória eterna com Jesus. Porque Jesus pagou o preço dos meus pecados. E por causa dele, do sangue dele, da graça dele, do perdão dele, da bondade dele, eu tenho acesso a essa salvação. É o Espírito Santo que testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se você vive uma vida de insegurança, que quando você peca, você fica pensando assim: será que eu sou crente ou será que eu não sou? Será que eu estou na bênção ou será que eu não estou? Será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Talvez seja a hora de você examinar o tipo de relacionamento que você tem vivido com o Espírito Santo do nosso Deus. E em último e quinto lugar, viu só como dá para fazer uma pregação de 5 pontos rapidinho? Vamos correndo, né? O escravo sobrevive. O filho sabe que é herdeiro de uma maravilhosa herança. Amém? Imagine como um escravo se sente, sabendo que ele foi comprado pelo seu senhor e que ele vai viver a sua vida inteira dentro desse regime. É muito difícil que ele consiga comprar algum tipo de alforria ou sair daquele regime de escravidão. Então a vida dele se torna apenas uma experiência de sobrevivência. Ele diz assim: eu vou viver um dia após o outro e vou tentar que um dia seja mais fácil do que o outro, porque essa é a minha vida e eu não tenho como sair de dentro dessa dinâmica na qual eu estou colocado por causa desse contexto político no qual eu estou inserido. Agora a mentalidade do filho é diferente. Ele não está apenas sobrevivendo, vivendo um dia após o outro. Ele não está apenas
querendo empurrar os problemas com a barriga para amanhã, não está apenas querendo lidar com as coisas do dia a dia, mas ele está consciente de que ele é herdeiro de algo maravilhoso que Deus preparou para nós na eternidade. O texto no verso 17 diz isso: se nós somos filhos de Deus, se esse Espírito nos adotou, se esse Espírito vive em nós, se nós sabemos falar Abba Pai, se nós temos esse relacionamento de intimidade, nós somos herdeiros em Cristo de todas as bênçãos espirituais. Tudo está ao nosso redor, tudo está ao nosso favor, porque o nosso Deus, que é riquíssimo em glória, deseja nos dar acesso a todas as suas maravilhosas riquezas em Cristo, através da ação do Espírito em nossas vidas. Ora, bolas, então por que muitas pessoas dentro da igreja vivem uma vida cristã tão miserável? Sem desfrutar dessas riquezas gloriosas que existem no Senhor. E aqui eu não estou falando de riquezas materiais, não estou falando de dinheiro. Estou falando de coisas muito mais preciosas do que o vil metal, que existem na presença de Deus e na vida com Deus. Por que muitos de nós não desfrutam essa maravilhosa herança, essas bênçãos incomensuráveis na presença de Deus, e vivemos uma vida assim cristã tão mesquinha? Porque nós não temos um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo fala no final do versículo 17, se estivermos dispostos com essa presença do Espírito em nós, a passar pelas provações, pelas perseguições, pelas dificuldades como Cristo passou, nós também saberemos que teremos com Ele toda a glória que Ele recebeu do Senhor na eternidade, quando estivermos plenamente com Ele. Por isso, meus irmãos, é importantíssimo que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro, íntimo, pessoal com Deus, uma vida aos pés da cruz, realmente dedicada ao nosso Senhor. Sabe só quem pode fazer isso na minha vida e na sua? Só o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível. Nada do que você pode fazer Deus amar mais você, e nem amar menos. Nada do que você pode fazer para Deus vai lhe colocar num patamar diferente. A única coisa que vai lhe amadurecer, lhe aprofundar na fé, fazer com que você tenha uma vida real aos pés do Senhor, uma vida plena, uma vida abundante como filho de Deus, é você permitir que o Espírito Santo domine o seu ser e que ele seja o veículo pelo qual você se relaciona verdadeiramente com Deus. Uma vida no Espírito Santo. Amém? Vamos orar por isso? Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor e vamos orar. Eu gostaria de lhe dar um minutinho, para que você pudesse falar com o Senhor. E que você fizesse essa leitura agora, dizendo assim: Senhor, o meu relacionamento contigo está mais parecido com o relacionamento de um escravo. Eu quero ter um relacionamento de filho, mais perto, mais íntimo. Deus, eu estou querendo conquistar as coisas, eu estou querendo te servir por causa do medo, culpa. E Jesus, eu preciso ser teu filho. Eu preciso permitir que o Espírito Santo estreite a minha relação com Deus. Fale com o Senhor nesse momento, coloque a sua vida diante dele. Senhor Jesus, nós estamos diante da tua doce presença essa noite. Esse culto é dedicado ao Senhor. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco de tantas maneiras ao longo desse culto. E nós temos a certeza de que o teu Espírito fala conosco. Essa noite nós fomos ministrados pela tua palavra, que diz que o teu Espírito não vem sobre nós para nos escravizar. Ó Deus, o Senhor não deseja ter conosco um relacionamento baseado na culpa, no medo, baseado nas obrigações. Mas o Senhor quer que nós sejamos filhos, filhos amados, dependentes do Senhor.
Pedimos essa noite, Deus, que pela tua graça e tão somente por ela, que nós tenhamos intimidade contigo. Senhor, nós não queremos ter um relacionamento distante. Nós não queremos, Deus, visitar a tua casa como uma visita. Mas nós queremos que a tua casa, que a tua presença, seja o nosso lugar de conforto. Nos ensina a ter intimidade com o Senhor. Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós queremos te dar liberdade para que o Senhor tome conta de nossa vida e que possa nos unir intimamente contigo mesmo. Pedimos que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não vem do Senhor e que nós vivamos um verdadeiro relacionamento de intimidade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe.